Boa noite, professor Formigoni. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Então, eu vou fazer uma entrevista com o senhor. Eu tenho o consentimento da sua gravação? Sim. Ok. Então, vamos começar. É, como que era, como que era a sua oratória, a sua habilidade de fala e de se expressar, é, no começo da sua carreira como professor e como que você conseguiu desenvolver ela e quais que são as suas técnicas agora? Bem, a oratória no início, a oratória no início da carreira, não fiz nenhum curso específico para atuar em sala de aula. Entretanto, com muita leitura e estudo, sem usar muita gíria, você obtém recursos para falar em sala de aula. Então, não fiz nenhum curso especificamente de oratória, embora existam alguns cursos com essas finalidades, mas eu me virei em sala de aula e utilizei dos recursos que eu tinha através do conhecimento adquirido e com muita leitura de livros, jornal. Você vai adquirindo domínio de palavras novas, e isso vai ajudando você a atuar em sala de aula. E de lá para cá, do começo da carreira para cá, isso de alguma forma vai se aprimorando per si, porque à medida em que você vai atuando, você vai evoluindo. Então, vai aprendendo na prática. Nunca fiz um curso específico para isso, mas através de observação de outros professores, através de muita leitura, você vai acaba adquirindo, vamos dizer assim, um seu estilo e você acaba praticando de acordo com a sua forma de pensar e de agir. Eu acho que é mais ou menos isso. Entendi. E quanto à sua entonação de voz, aos seus gestos, o que que você acha que seria importante assim para uma boa oratória? Olha, a oratória em si não tem a ver com os gestos e etc. A oratória tem a É, ver com o uso ou a técnica de palavra, coisa parecida, né? De uso da voz, né? Eu, numa época, cheguei a fazer alguns meses, acho que fiz uns 6 meses de fonoaudiologia, que ajuda você no processo de você emitir o som, são técnicas, né, de uso vocal, uma que ele, inclusive, durante um período aí, inclusive, fornecia algumas aulas, tinham lá uma professora que fazia ali alguns exercícios, algumas técnicas para utilizar, para ajudar os professores na questão das aulas. Eu fiz aí alguns meses, 6 meses aí, mas eu acho que teria sido indicado fazer mais. Mas eu, naquela época, eu tinha dificuldade em falar a palavra TR, por exemplo, Petrobras. Eu tinha dificuldade em falar o tre, Petro, o Brás, e aí eu fiz um curso de fonoaudiologia que me ajudou a superar essa dificuldade. hum, Entretanto, no uso da fonoaudiologia, também tem um domínio, por exemplo, de você dar respiração, de você fazer entonação vocal para poder falar para um público, etc. Mas eu acabei não evoluindo nessa questão e eu acho que eu tenho uma deficiência nessa parte, e aí eu acabo falando do jeito que eu falo mesmo, mas o ideal seria fazer um curso apropriado para ter uma entonação de voz adequada durante o uso da aula. Isso requer que você tenha o domínio dessa técnica, que você pense a respeito, e eu, quando vou para a sala de aula, não penso muito a esse respeito, eu vou falando e o ideal era você ter um curso apropriado, mas eu acabei não fazendo. concordo com o que você disse. E achei muito interessante a parte da fonoaudiologia e tudo mais, mas prosseguindo para a próxima pergunta, como que você lida com a comunicação não violenta dentro de sala, dentro do ambiente profissional, e como que você faz para evitar que você chegue
a uma comunicação violenta? A Bom, ter que usar uma comunicação violenta? é. Então, precisa ter um pouco de paciência, vamos dizer assim, em sala de aula, né? No convívio com os jovens, porque para poder superar algumas dificuldades. Não tem nenhuma técnica específica, entendeu? Eu acho que isso aí varia segundo as características de cada professor, da crença de cada um e etc. Eu posso dar alguns exemplos de, do que ocorreu em sala de aula, para você ter uma ideia. Num primeiro caso, numa turma, muitos anos atrás, uns, sei lá, uns 20 anos atrás, 18 anos atrás mais ou menos, aconteceu uma coisa em sala de aula. Estava dando aula para a turma da manhã, e os alunos não paravam de conversar e tal. E eu chamava a atenção deles. Ó, pessoal, vamos prestar atenção e não sei o que e tal. Eu era muito rigoroso, muito exigente em sala de aula. E os alunos continuavam conversando. Então, eu perdi, assim, fiquei meio irritado e falei para um aluno, você aí, você sai e retorna na próxima aula. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você está conversando. Aí ele falou, mas eu não sou só eu que estou conversando, tem outros alunos conversando. Eu falei, é verdade, mas você está conversando, então eu tenho que começar de algum lugar. Então, você, por favor, se retire da sala de aula porque você está conversando. Ele falou, eu não vou sair. Eu falei, bom, então se você não vai sair, eu vou chamar a segurança. Eu saí da sala e pensando como que eu ia fazer isso, como que eu ia resolver essa situação. E desci até a sala dos professores, mas eu não podia chamar o segurança para tirar o aluno da sala de aula, porque o segurança não pode encostar a mão no aluno. E eu fui para a sala de aula pensando, fui para a sala dos professores pensando como que eu ia resolver essa questão. Eu fiquei alguns minutos na sala de aula, tomei um café, falei, preciso voltar para a sala de aula. E fui voltando para a sala de aula pensando, como é que eu vou resolver isso agora? Quando eu estava subindo a escada, porque a aula era no primeiro, segundo andar, não lembro qual era a sala, os alunos, uns outros colegas desse aluno, vieram na minha direção e me encontraram na escada. Pô, não, professor, não precisa trazer a segurança. Ele disse que vai sair da sala de aula e tal. Aí eu peguei, e não tinha segurança nenhum comigo, porque eu estava voltando sozinho. Falei, bom, tá bom, então se ele vai sair da sala de aula, eu vou dispensar o segurança. Falei, não, professor, não precisa de segurança, ele disse que vai sair e tal. Aí eu entrei na sala de aula, o aluno saiu da sala de aula e eu terminei a aula ali. Foi um clima muito tenso, ruim, sabe? Eu me senti muito mal com aquilo e de um dia para o outro eu passei, não dormi direito pensando nessa situação. No dia seguinte eu fui para a escola, determinado a conversar com o aluno sobre essa questão, porque eu me senti muito mal, sabe? E o cara, esse aluno, ele não era mal pessoa, o sujeito era casado, tinha filho, era um cara novo, mas ele já era casado. E eu fui determinado a pedir desculpa para ele sobre o ocorrido, conversar com ele sobre o ocorrido. Você acredita que cheguei na escola e fui me dirigir à sala de aula onde ele estudava? Encontrei ele na escada. A primeira coisa que ele fez, olha, professor, desculpe aí do ocorrido de ontem e tal. Eu falei, não, eu vim aqui te procurar porque eu também queria te pedir desculpa por causa do que ocorreu, porque eu também achei que eu fui um pouco severo demais na questão e tal. Ele falou, não, o senhor tinha razão, a pessoa estava conversando, né, e tal, mas eu queria me desculpar sobre isso. E eu falei, eu também. Nos abraçamos e dali viramos amigos dali para frente, sabe? Então foi uma situação difícil que eu passei e resolveu a contento, eu dei sorte. Numa outra vez, numa outra turma, eu estava dando aula e eu estava apagando a lousa, virei para apagar a lousa e escutei, truco, ladrão! E eu, apagando a lousa, eu virei imediatamente e gritei, 6, ladrão! Aí os alunos, a classe inteira deu risada. Os alunos estavam jogando truco no fundo da sala, durante a aula, e um deles se entusiasmou e acabou gritando mais alto o truco. E eu virei e gritei 6, entrei na brincadeira. Evidentemente que logo em seguida eu falei para eles, pô, sacanagem, vocês ficam jogando truco durante a aula, professor, foi mal aí, desculpa aí. Eles pararam e começaram a prestar atenção na aula. Então, cada situação é diferente uma da outra. E aí eu me dei bem naquelas que acabou ocorrendo em sala de aula, teve outros, mas eu acabei me dando bem também. Mas eu não sei dizer para você qual seria a reação em cada caso. Mas em cada uma delas, eu não tive uma resposta, como é que você falou? Agressiva. Eu, como que entrei na questão e graças a Deus consegui me sair bem. Mas tem momentos difíceis em sala de aula e aí o professor precisa ter flexibilidade para poder sair da situação. Às vezes é importante, né, se abrir mão do orgulho, né, para você poder resolver a questão. Às vezes os Sim, dois acabam percebendo isso. isso.
Bom, mas vamos passar para a próxima pergunta? Uhum. E como que você faz para, opa. E como que você faz para negociar? Como que você considera que é a sua habilidade de convencimento, de negociação, de persuasão? Então, já no início das aulas, nos primeiros dias de aula, principalmente no primeiro dia, inclusive é determinação da universidade que você negocie com os alunos, no sentido de você apresenta o plano de ensino, diz como você vai fazer, ouve o que eles têm para dizer e, se preciso, fazer algum ajuste ali já de início. Normalmente o professor fala, olha, as aulas vão se comportar assim, vai acontecer isso, como vai ser feita a avaliação e tal. E os alunos geralmente não comentam assim nada, eles ouvem e falam, ah, tudo bem então, né? Eles não têm nem o que dizer no primeiro dia. À medida que vai evoluindo, eles às vezes vão falando alguma coisa, mas do professor nesse primeiro dia é bom ele falar, olha, chega atrasado acontece isso, se não faltar acontece aquilo, se isso e aquilo. Mas eu hoje sou mais flexível do que eu era no início, então eu não tenho problema, os alunos não têm tido problema comigo em relação a essas questões, eu não tenho tido problema com os alunos. Basta você ser honesto com eles, dizer o que você pensa e agir como você fala, não adianta ter um discurso e ter atitude diferente. Eu tenho tido, graças a Deus, boas conversas e não tenho tido problema de relacionamento com os alunos ou de cumprimento de acordos que são feitos. Não, mas, em questão a negociação, a convencer. Então, no convencimento, o professor tem determinadas vantagens, porque você tem alguns instrumentos, vamos dizer assim, de, de que a própria função te dá. E a escola fornece garantia para isso. De você, você está conversando, eu posso convidar você a se retirar da sala. Só não sair, você tem que convencê-lo a ficar apropriadamente quieto. Você pode, na hora, fazer uma pergunta para ele. Olha, eu vou fazer, então, uma chamada aqui valendo nota. Eu vou chamar a atenção do aluno numa boa. Eu não faço assim, eu falo, olha, fulano, por favor, colabora aí que você está atrapalhando a aula. Os próprios alunos, os colegas falam, ó, calma aí, né, ó, cidadão, vamos ajudar aí na sala de aula. Então os próprios alunos acabam pegando no pé do colega quando ele está atrapalhando a aula. E às vezes os alunos pedem para o professor, por favor, põe a classe lá, né, põe respeito na sala, porque os caras estão conversando demais e tal. Então, você tem instrumento de negociação. Precisa ter paciência e saber ali, na hora, conversar com o aluno, fala num tom mais sério. Ó, você tá atrapalhando a aula, é melhor você colaborar e tal. E o aluno acaba cedendo, acaba colaborando, entendeu? São pouco. Dificilmente ele vai falar, não, que se dane ou coisa parecida. Uma vez eu estava dando aula numa outra instituição, e eu fazia chamada, toda a aula eu fazia chamada, assim, falava, olha, eu vou chamar alguns alunos e fazer algumas perguntas, e valia nota. E tinha um aluno nessa sala que ele era muito problemático, e eu fiquei pensando, o dia que eu chamar esse aluno aí, eu acho que eu vou ter dificuldade com ele, sabe? E um dia, mas uma hora eu tinha que chamar ele, aí teve um dia que eu chamei ele. E ele não quis responder a pergunta que eu fiz. Eu fiz uma pergunta para ele e falou, não vou responder. Eu falei, então tá bom. E aí eu perguntei para outro, falei, sua nota é 0. Você não respondeu, infelizmente eu vou ter que te dar 0. E fiz a chamada, continuei fazendo, perguntando para outro, para outro, para outro. Com o passar de alguns dias, ele foi se aproximando, e um dia em sala de aula ele falou assim para mim, professor, se o senhor fizer pergunta para mim e eu responder, o senhor tira aquele 0? Eu falei, sim, se eu te perguntar e você responder, e tiver correto, eu tiro aquele 0. Aí ele falou, então tá bom, você pode então fazer pergunta para mim? Aí eu fiz uma pergunta para ele, e ele respondeu, não estava totalmente certo, mas ele tirei aquele 0 e dei uma outra nota para ele. Com o passar dos dias, ele acabou refletindo, e acho que os próprios colegas dele falaram, pô, você está fazendo isso aí, pô, é besteira, né? Convenceram ele a participar melhor da aula. Então você vê que, olha, esse mundo da educação ele é maravilhoso. Tem dia que você tem algumas dificuldades e outros você tem grandes recompensas. Mas graças a Deus, a maioria das dificuldades se resolve com respeito, né? Isso. Bom, e vamos passar para a pergunta final? Sim. Como que você lida com conflitos? Então, eu lido com conflitos, eu acho que cada pessoa lida com o seu jeito, com as suas características. Eu lido com os conflitos procurando resolvê-los da melhor forma possível. Agora, tem coisas que não dá para resolver. O aluno fala, eu tirei média, estou com média 3,5, não dá para arredondar?
A média para passar é 6. Não dá para arredondar de 3,5 para 6. Fala, não tem jeito. Ah, mas isso e aquilo. Fala, olha, felizmente o regulamento não permite que se faça nada. E se eu agir fora do regulamento, eu posso perder emprego. Então, para garantia da ordem, da segurança aqui, temos que seguir o regulamento. Dependendo da situação, se a diferença for pequena, pode-se dar um trabalho para o aluno fazer uma outra prova, se ele tiver condições de uma prova substitutiva, ou fazer exame final, pede para o aluno estudar, para ele poder obter uma nota melhor, se põe à disposição para ajudar o aluno a entender melhor aquilo que ele tem mais dificuldade. Então, ele lida com os conflitos procurando atender o aluno naquilo que é possível, mas sem abrir mão do direito, das obrigações de um professor e estabelecer ética e garantia. Teve uma aluna em sala de aula, eu encontrei ela muitos anos depois, ela veio dizer para mim, olha, professor, eu nunca esqueci um dia que ela fez uma prova, ela foi mal, e pediu para dar um trabalho no lugar da prova para substituir a nota lá, para poder passar de ano. Eu falei, eu não posso fazer isso com você, porque se eu fizer com você, eu tenho que fazer com os outros alunos, todos que não tiraram a nota na disciplina. Para todos que tiraram a nota, independente da nota, eu vou ser obrigado a dar um trabalho, porque senão, se eu fizer isso para você e não fizer para os outros, eu vou ser injusto. Então, eu não posso mexer na sua nota. Passado muitos anos, ela veio me agradecer por eu ter dito aqui, ter feito aquilo. Ela falou, olha, eu aprendi ali muita coisa e coisa e tal. Então, ela reconheceu que eu tinha razão. Então, às vezes, no momento é duro, mas você tem que manter a sua palavra para que tenha uma harmonia nos seus procedimentos. Eu acho que é assim que o professor deve agir. É assim que eu procuro agir. Ok, muito obrigado, professor Formigoni, e tenha uma ótima noite, e é isso.